Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce e nós vamos continuar aí o estudo do material 4. Nesse material 4 nós estamos abordando diversos assuntos. Nós estamos falando primeiro do autoconhecimento, né? Parando um pouquinho para cada um refletir sobre a sua personalidade, sobre, né, conhecer a si mesmo, definir-se, verificar quem é, como que se dá esse processo de construção dessa personalidade, tá? Nós estudamos também um poema muito legal, muito bonito, chamado Identidade, do Manuel Bandeira. E esse poema, ele falava justamente sobre isso, né? Em que o garoto, ele não sabia exatamente quem era. Ora ele se comportava de um jeito, se sentia de um jeito, e ora ele se sentia completamente diferente, o oposto. E quantas vezes nós também não somos assim? Né? Às vezes a gente age de uma forma, gosta de uma coisa um dia, e depois no outro dia tem um gosto diferente, tem um comportamento diferente. Então, eu deixei para vocês na última aula uma atividade sobre isso, sobre esse poema, tá? E hoje eu vou corrigir. Você fez essa tarefa? Espero que tenha feito, hein? Então, aproveita agora para corrigir, para ver. Tenho certeza que você deve ter acertado. Caso precise completar alguma questão, aproveite agora, corrija junto comigo e complete, tá bom? Bem, então são as atividades aí que estavam presentes nas páginas 4 e 5, tá? Então, a primeira, ó, de acordo com o dicionário, a palavra identidade possui vários significados. A maior parte das palavras, quando você vai procurar no dicionário, nós encontramos vários significados para aquela palavra. No entanto, quando, né, eu volto para o texto de onde aquela palavra foi retirada, eu vou ter lá um significado que se encaixa melhor naquele contexto, naquela frase, naquele texto. Então, lá na página 3, tá? Na página anterior aí, tinha a identidade, tinha um trechinho que falava, que trazia o significado do dicionário. E ele tinha 4 significados. Qual desses, né? 4 significados possíveis, que é o que melhor se encaixa no texto? Qual você marcou? Se era o 1, o 2, o 3 ou o 4? E aí? Qual que você marcou? A resposta, então, é o número é o número 2, tá? Qual que era o significado 2? É o que falava que identidade é um conjunto de características únicas, exclusivas, típicas de uma determinada pessoa. Então, por isso que lá no texto, né, o eu lírico aí, que era o garoto, no caso, ele falava sobre as suas características, o seu jeito de ser, como ele se sentia. Por isso que o que melhor se encaixa é o 2. O primeiro significado, por exemplo, era o que era idêntico. O último significado, por exemplo, ele era identidade como a cédula de identidade, como o RG, né? O significado número 3 está falando quando você tem identidade, você é um indivíduo. Então, na verdade, o que fala das suas características é o significado número 2, tá? 2. Quais os versos que demonstram que a personagem se sente frágil? Então, a personagem da história, que é justamente o lírico, ele está falando dele mesmo, né? Qual é o trecho que mostra que ele é frágil, que ele, né, é pequenininho, que ele se sente assim? Era justamente o trecho que fala, às vezes sou pulga, sou mosca também. Podia até completar, que voa e se esconde de medo e vergonha. Então é esse trecho aí. É claro, tem como ele se transformar numa pulga? Não é no sentido literal, é no sentido figurado. Mas o que a pulga e a mosca têm em comum? As duas são pequenininhas, né? As duas são frágeis, as duas são fáceis de matar, as duas às vezes são invisíveis. Então ele se sentia dessa forma. Tinha momentos que ele se sentia super bem, super forte para cima, e outros que ele se sentia super indefeso, super frágil, né? Que ele tinha medo, que tinha vergonha. Aí, o 3, olha, o que o menino quis dizer com os versos? Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Quem foi o Hércules? Vocês se lembram? Ele era um semideus, ele era filho de Zeus. É um personagem lá da mitologia grega, tá? E ele era um herói. Então, ele tinha super batalhas, tinha muita força. O Sansão vencedor já é um personagem da Bíblia. E aí, esse personagem, ele é muito conhecido porque ele tinha força nos cabelos, certo? Peito de aço, goleador. Por que peito de aço? Muito forte, goleador, muito bom. Então, o que ele quis dizer? Que às vezes ele é forte, ele é resistente, ele é vencedor, né? E enquanto ele se sente muitas vezes frágil, outras vezes ele se sente muitas vezes forte, né? Resistente. 4. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou.
Por que a personagem fez essa afirmação? Por que que ele disse, então? Porque o eu lírico ele diz assim que nem sempre ele sabe quem ele é. Tem como nós não sabermos quem nós somos? Não é literalmente, mas é não saber qual é a sua personalidade. Quais são as suas características? Então ele fala que às vezes nem ele sabe do que ele realmente gosta. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Um dia, por exemplo, nossa, eu amo tal cor. Eu adoro. Não chega no outro dia. Eu acho que eu não gosto mais disso, não. Um dia eu adoro sair. Outro dia falar, não quero sair, não. Gosto de ficar em casa. Então, às vezes, a gente parece que é muito contraditório, certo? Então, é porque o menino está vivendo justamente uma fase de dúvida, da incerteza, que é a característica própria da idade. Nós falamos que provavelmente ele deve estar aí no final da infância, no parte da puberdade, talvez indo para a adolescência, que é a fase que as pessoas vão construir a sua personalidade, vão realmente descobrir quem são. Se nós, às vezes adultos, já nos pegamos nessas situações contraditórias, imagina uma criança ou um adolescente. A questão 5, ela pedia aí que você citasse os versos em que o menino refere-se ao modo como ele é tratado pelas pessoas. Vocês conseguiram achar? Tinha uma dica de pontuação aí que facilitava encontrar. Tinha aspas. Então havia 2 trechos que tinha aspas, que eram justamente os trechos do quê? De que alguém falava com ele, que alguém se dirigia a ele, que alguém falava sobre ele, tá? Então vamos lá. Às vezes sou o meu queridinho e às vezes sou o moleque malcriado. Por quê, né? O meu queridinho e o moleque malcriado são frases que ele ouve. Então, são formas com que ele trata. Também, novamente, contraditórias. O meu queridinho e o moleque malcriado são coisas opostas, certo? Na sua opinião, em que momento o menino recebia essas formas de tratamento? Do meu queridinho e do moleque malcriado? Quando que a gente fala, meu queridinho, meu lindinho, meu amorzinho, né? Quando você faz uma coisa positiva, legal, não é verdade? Quando tem um bom comportamento. E moleque mal criado é o oposto, né? Quando responde, desobedece. Então o menino recebia esse tratamento, meu queridinho, quando era bonzinho, quando às vezes ajuda em casa, quando é gentil, quando é bom, né? E moleque mal criado quando fazia alguma coisa que não gostava, às vezes respondia, era mal educado, tratava às vezes os pais com falta de respeito ou com quer que fosse que estivesse falando isso. 7. A identidade do menino ela é construída a partir de expressões que têm sentidos contrários, não é? Falamos isso em várias questões. Comprove essa afirmativa com palavras do poema. Então eu tenho aí várias passagens que mostram que ele tem sentimentos contrários, contraditórios. Eu tenho lá o meu queridinho e o moleque malcriado. Então essas duas expressões são opostas. Tenho também expressões que falam que ele é importante, que ele é forte, né? Como rei, herói voador, jogador campeão, né? Que ele é um vencedor. E tenho expressões como pulga e mosca, claro, todas no sentido figurado, mas que representam coisas distintas, completamente diferentes, contrastantes. E agora, após terminar a correção desses exercícios, nós vamos fazer uma análise sobre a linguagem, um pouco do poema. Tá? Então, nós vamos fazer uma análise e reflexão sobre o uso da língua. Nós vamos falar de sinônimos e antônimos. Tenho certeza absoluta que você já estudou sobre isso muitas vezes, muitas. Por quê? Porque é uma matéria que você começa a ver lá no segundo, terceiro, quarto ano. E ela continua sendo importante, sempre. Nós temos que usá-la, principalmente aí eu tenho sinônimos muito presentes na nossa vida, tá bom? São palavras parecidas, ó, sinônimo, antônimo. Qual será? Será que elas são coisas iguais ou são coisas diferentes? Essas setas aí tá cada um indo para um sentido, justamente porque elas simbolizam que os significados delas são opostos, são contrários, são bem diferentes também. Antônimos. O que são os antônimos? Antônimos são palavras de sentidos opostos, contrários. Então, quando eu falo esse anti aí, sempre palavras que começam com anti, né? Anti-inflamatório quando tem o i, aqui antônimo, né? Ele sugere oposição, combate, o contrário, certo? Então, eu tenho aí coisas contrárias. Que tipo de coisa contrária? Coisas como medo e coragem, coisas como vencedor e perdedor e muitos outros exemplos. Dia e noite, claro e escuro, certo e errado, alto e baixo e assim por diante. Nós poderíamos fazer uma lista gigantesca de antônimos.
Quando que nós usamos antônimos? Quando nós queremos enfatizar justamente o contraste, a grande diferença, a oposição, certo? De dois extremos, né? Que eu tenho de um lado um de um jeito, o outro completamente oposto. E aí, às vezes, como que eu vou fazer esse antônimo? Às vezes são palavras completamente contrárias, né? Como dia e noite, mas tem algumas palavras que dá para fazer com um mecanismo linguístico bem interessante. Basta que eu coloque um prefixo de negação. O que é isso, professora? Prefixo. Vamos pensar na palavra, ó. Prefixo. Tudo que é pré quer dizer antes. E fixo de fixar, de colocar ali. Então é quando eu fixo, quando eu coloco alguma coisa antes da palavra. Então tem alguns prefixos como os des, in, né? O in com M ou com N, I, A, que eles vão mudar o sentido da palavra e transformá-la no sentido oposto. Por exemplo, provável, improvável, quer dizer que é aquilo que não é provável. Fiz um antônimo apenas acrescentando algumas letras antes da palavra. Eu tenho vários exemplos, então olha, abrigado, desabrigado, certo? Esse des quer dizer que não está abrigado. Feliz, infeliz. Típico, atípico. Legal, ilegal. Então são todos aí exemplos de antônimos. Viram que recurso muito interessante? E aí uma pergunta que pode me fazer, né? Professora, dá para fazer isso com todas as palavras? Não, gente, não dá para eu colocar, fazer esse mecanismo com todas as palavras, tá? Não dá. Porque geralmente são adjetivos que eu consigo fazer isso, mas dá para ser todo adjetivo? De jeito nenhum. Somente alguns me permitem essa construção, tá bom? E sinônimos, então? Se antônimos têm significados completamente opostos, completamente diferentes, os sinônimos é o que tem o significado próximo, parecido, tá? Então, sinônimos são palavras de significados aproximados. Dá para falar que são significados idênticos? Complicado, hein? Por quê? Porque não existe sinônimo perfeito. Porque às vezes numa frase eu posso trocar, mas em outra não dá para trocar mais. Né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ele não tem cabelo, então ele é careca, ele é calvo, né? Careca e calvo são sinônimos? São, mas eles são idênticos? Não, porque careca é muito mais informal do que calvo. Calvo é uma expressão muito mais diferente, mais formal. Além disso, se eu mudo o contexto, se eu mudo a frase, eu também não posso trocar um pelo outro sempre. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim, o pneu da bicicleta tá careca, ou seja, ele tá liso, né? Não tem mais aí os sulcos, os buraquinhos, né, que dão uma aderência maior na superfície, aí no asfalto. Agora, se eu digo, né, o pneu da bicicleta tá calvo, não dá. Então, eu não posso trocar, por exemplo, nesse outro contexto, calvo por careca e assim por diante, ou careca por calvo. Viram? Como não é idêntico, mesmo às vezes se eu pego e falo assim, ele está, né, ele está feliz, ele está contente. Será que feliz e contente é exatamente igual? Não, então não é. Então, assim, eu pego palavras de expressões com sentido próximo, parecido, para que eu consiga fazer essas substituições. É muito importante. Para que eu vou usar sinônimo? Quando eu vou escrever, gente. Quando eu vou fazer um texto, eu não posso ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. E aí eu tenho estratégias diferentes para evitar essa repetição. Então, uma das estratégias mais importantes é eu colocar um sinônimo. E aí nós já falamos lá quando nós estudamos um pouco sobre dicionário, que a gente pode usar o dicionário para isso. Então, eu achei essa palavra aqui, falei várias vezes cachorro, por exemplo, na minha redação, na minha produção de texto. Então eu posso ir lá e procurar, né, um sinônimo de cachorro, cão. Achei. Troquei então em alguma frase cachorro por cão, né? Então, essas estratégias deixam o seu texto muito melhor. E quanto mais sinônimos você conhece das palavras, maior o seu vocabulário, mais rico o seu vocabulário e melhor você vai conseguir se expressar. Viram que interessante? Nesse momento, além de pesquisar no dicionário, a leitura também é fundamental. Quanto mais você lê, maior o seu vocabulário e melhor você consegue articular as palavras aí para transmitir aquilo que você deseja. E ainda sobre sinônimos, eu tenho lá sinônimos, por exemplo, jogador campeão, campeão e vencedor são sinônimos, né? Às vezes eu sou um moleque mal criado, então esse mal criado pode ser mal educado, indelicado, são sinônimos de mal criado.
Algumas palavras, às vezes, não estão no seu sentido próprio, que é o seu sentido literal, mas elas estão lá no sentido figurado, certo? Então, o que é o sentido figurado? É um outro sentido, né? É um sentido diferente, é um sentido que não dá para levar o pé da letra, que ele quer significar uma outra coisa, tá? Então, por exemplo, às vezes sou pulga, às vezes sou Hércules. Ele não estava se transformando numa pulga, ele não virava um animal, né? Então, às vezes sou Hércules, ele não se transformava naquele personagem de verdade. Ele se sentia como. Então, na verdade, aqui eu tenho um sentido figurado, eu tenho metáforas. Tá? Então, é uma figura de linguagem que vocês vão estudar ainda, se não estudaram, ainda vão estudar, que mostra que quando eu tenho aí uma aproximação, uma espécie de comparação, né? Tem alguma coisa em comum entre a pulga e o eu lírico. O que é que eles têm em comum? Os dois são pequenos, os dois são frágeis, os dois são quase invisíveis. Então, eu tenho várias coisas, vários aspectos que são aí em comum, tá bom? Então, olha lá, pulga quer dizer fraco, pequeno, né? Hércules, ao contrário, forte, famoso, importante. Eu posso fazer aí, estabelecer outras relações existentes nessas expressões. O sentido das palavras, então, é importante eu estudar o sentido das palavras? Com certeza! Por que eu tenho que estudar o sentido das palavras? Toda vez que eu vou ler um poema, principalmente, ele é um texto literário. E aí, eu já falei isso para vocês, o interessante do poema é que não é só o que eu vou dizer, mas o como eu vou dizer. Como que eu vou transmitir aquela ideia? De que jeito que eu vou passar essa informação, essa sensação, essa experiência? E aí, então, as palavras nos textos literários e mais ainda nos poemas, elas são escolhidas cuidadosamente. Né? Elas são escolhidas assim a dedo, com muita calma. Por exemplo, ele poderia falar assim, às vezes, né, eu sou forte, às vezes sou fraco, às vezes me sinto importante, às vezes eu sinto frágil. Ele disse, só que ele foi direto. E um poema ele não é interessante por ser direto. Ele cria, então, imagens mentais que te trazem muito mais essas sensações. Você vivencia muito mais a experiência, a sensação, por meio dessas imagens, dessas construções diferentes. Tá? E aí, justamente, se ele quer escolher bem essa palavra, se ele quer ser diferente, ele vai usar muito mais o sentido figurado, certo? E esse sentido figurado, ele vai te trazer várias interpretações, fazendo com que o seu texto seja muito mais rico, muito mais diferente, único, exclusivo, né? Mais vivo, mais bonito. Então, se o objetivo de um poema é sensibilizar, é tocar, ele cria não só onde ele vai chegar, mas o caminho que ele vai chegar. Mas como que o poeta vai conseguir aí, né, desenvolver em você essas sensações, aproximar essa ideia de você, fazer você vivenciar isso. E a escolha adequada das palavras é fundamental. Viram que interessante? Não é verdade? Então, um poema ele nunca vai ser direto. Ele não é objetivo, e não é esse o propósito. O propósito é despertar sensações, é sensibilizar o leitor. E vou colocar para vocês agora duas atividadezinhas que vocês têm que fazer para que você consiga, então, acompanhar a próxima aula, tá bom? Então, a primeira atividade, pesquisa em ação, é uma atividade que está lá na página 5, tá? Ela vai falar sobre a pesquisa. Então, pesquisar, gente, é buscar respostas para um determinado assunto sobre o qual queremos ou precisamos saber mais. Antigamente, quando nós, às vezes os pais de vocês, os avós, né, iam pesquisar alguma coisa na escola, eu, por exemplo, eu tinha que ir até a escola, né, as informações não eram tão fáceis, eu tinha que ir lá em enciclopédias, pesquisar, a gente não tinha internet em casa, e era muito mais complicado, eu tinha que sair procurando, às vezes passava horas pesquisando. Hoje a gente vive uma época que é a era da informação. É muito mais fácil com a internet você acessar uma informação quase que instantaneamente aí da sua casa. Então é como se você tivesse um pouquinho do mundo na palma da sua mão. Só que para isso, você tem que saber como encontrar essas informações, como pesquisar, tá? Então, tudo está muito mais acessível, mas então você tem que ter um espírito investigativo, você tem que pesquisar, ir atrás, buscar para querer sempre saber mais,
Tá? Então, quem sabe pesquisar e quem sabe interpretar bem o texto aprende qualquer coisa. Vai muito além do que a escola, né, ensina. Ele aprende o que ele desejar, o assunto que for interessante. Ele vai muito além. E as profissões do futuro, elas exigem cada vez mais essa autonomia e essa pesquisa e essa interação. Então, é transformar, né, as informações em conhecimento, tá? Para isso, então, precisamos desenvolver esse espírito investigativo e buscar as informações. Pesquisar, seja em livros, na internet, consultar as pessoas, né? Às vezes pessoas mais velhas, outras pessoas que conhecem mais, assistir a vídeos. Hoje em dia, gente, o YouTube tem de tudo, tem tutoriais para tudo. Nós aprendemos a fazer tantas coisas importantes lá, né? Então é muito fácil, tá aí na mão. Então é importante que nós sempre busquemos aprender mais, tá? O que vocês vão fazer então? Sabendo que Sansão é uma personagem da Bíblia, já falei isso, né? Hércules pertence aí à mitologia grega. Vocês vão pesquisar um pouco mais sobre isso. O que era a mitologia? O que era? Quem foi Hércules? Já falei um pouquinho de Hércules, mas procura saber mais sobre ele. Será que você já assistiu algum filme que falava dele? Né? Onde se encontrava a força de Sansão? Já falei, procura um pouquinho aí, dá uma pesquisada sobre Sansão, leia mais, anotem no seu caderno as principais informações, faça um resuminho e manda para o seu professor, certo? Então, aproveite para você se aprofundar no seu conhecimento e saber mais sobre esses detalhes que estão presentes lá no texto. E a outra atividade é a hora de escrever? Está na hora então de colocar a mão na massa? Vocês vão fazer o quê? No texto identidade, o menino, ele fala de como ele é, certo? De como ele se sente. A maneira pela qual ele é tratado pelas outras pessoas. E aí, agora é a sua vez. Você que vai escrever um texto e falar um pouco de você. Como você se sente, quais são as suas angústias, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, né? O que te emociona, o que te toca, aquilo que você mais gosta de fazer, né? Olhe um pouquinho para você, pare um pouquinho, pense sobre aquilo que você mais gosta, né? Sobre quem é você. E aí, quem é você? Ah, como que eu devo escrever? Que tipo de texto? Você escolhe. Quer fazer um poema? Incrível, ótimo. Não quero fazer um poema? Faça do jeito que você quiser. O mais importante é justamente esse processo de conhecer-se, né? De olhar para si, de se autodefinir, de se entender, de compreender as suas emoções. E, certo? Capriche. Não se esqueça de revisar seu texto depois, certo? Sempre que você escreve, o texto da primeira vez que nós escrevemos nunca está muito bom. Isso é normal para qualquer pessoa, até mesmo para os maiores escritores. Todos precisam fazer um processo de revisão, de aprimoramento. Por quê? Porque às vezes as ideias vêm na nossa mente, parece que está claro, mas na hora que nós vamos lê-lo, nós vemos que o nosso texto tem uma série de probleminhas. Então, reveja, procure no dicionário as palavras cujo significado você às vezes tem dúvida. Procure também no dicionário se aquela palavra tem acento, você está na dúvida se como que ela é escrita. Tá? Veja sinônimos para não ficar repetindo aí o significado das palavras. Já que a gente falou tanto de dicionário, usa o dicionário um pouco também para fazer essa atividade. Tá certo? Não se esqueçam, então, coloca um título depois, capricha, faça uma revisão e mande esse texto para o seu professor. Lembrando que todas as produções de texto, elas valem nota. Os professores usam aí como uma forma, um critério de avaliação. Então, não deixe de enviar para o seu professor, que com certeza ele vai adorar ler o seu texto e, além disso, conhecer melhor você, saber um pouquinho mais sobre você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo. A gente se vê na próxima aula, então. Até mais!